visto Deus trabalhar, tenho visto Deus agir, tenho visto, irmãos, Deus mostrar que realmente está presente na nossa caminhada. Sabe, estamos seguros realmente nos braços daquele que nos chamou, que nos elegeu. A princípio, porque a Bíblia ensina que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas que o Senhor escolheu a cada um de nós. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, irmãos? Que a unção não erra. O homem erra, o homem falha, a unção não. Então Deus não tem responsabilidade sobre as ações dos homens. Deus não tem responsabilidade sobre as ações dos homens. Deus unge. E quando unge, porque vê na pessoa que é condição. Porque vê na pessoa, Deus chama. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a cada um de vós. Então Deus não tem responsabilidade nas ações das pessoas. Nós não podemos culpar ou responsabilizar a Deus pela maldade dos homens. Cada um de nós daremos conta dos nossos caminhos. E o que eu quero meditar com você hoje é algo que é preciso entender para permanecer diante do Senhor. Porque algumas coisas na nossa caminhada têm nos levado para distante do que é plano, propósito e projeto de Deus. Algumas decisões, algumas frustrações acabam nos tirando, irmãos, a visão de quem Deus é de verdade, de quem é Cristo nas nossas vidas. Nos tornamos, às vezes, dentro da igreja, pessoas incrédulas, e passamos a viver por sentimento, que está se tornando a palavra do momento. Eu senti de Deus, ou eu não senti de Deus. Mas uma coisa eu lhe adianto, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e não ao que sente. Quem anda e vive por aquilo que sente, hora ou outra, meu irmão, ficará sentido. Sim, porque o sentimento destrói, a fé renova, a fé levanta, a fé é escudo e apaga dardo inflamado do maligno. A fé fortalece e sustenta, a fé te leva a agradar a Deus, sem ela é impossível. A fé é a vitória que vence o mundo. Mas estamos vivendo um tempo de sentimentos. E você quer ver como surgem os sentimentos? Vou te dar um exemplo aqui. Dentro da Bíblia, os discípulos a caminho de Emaús. Jesus, em toda a sua caminhada, no tempo que aqui pregou, ele falou a respeito de sua morte. Nunca foi segredo para ninguém que Jesus entregaria a sua própria vida. Desde que ele entendeu o seu chamado e entendeu, irmãos, o seu próprio ministério, nunca foi segredo. Ele dizia aos discípulos: olha, sabe o que vai acontecer? Que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos anciãos, vai sofrer, padecer muito e morrer, mas ao terceiro dia vou ressurgir. Ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. E já tinha adiantado os seus discípulos: vocês permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque eles tinham uma missão, eles tinham algo para realizar, mas não podiam fazer isso desprovido do poder, da glória e da unção de Deus. Mas quando, irmãos, Jesus é entregue nas mãos dos anciãos, quando Cristo é preso, depois que ele passa a padecer, a sofrer, quando Cristo é morto e foi sepultado, alguns discípulos saem de Jerusalém e vão caminho de Emaús. Emaús, eu já expliquei para vocês que era lugar de águas quentes, águas termais. É como aquela pessoa que diz o quê? Tudo o que eu quero é o que? Está distante. Eu não quero ver ninguém conhecido, eu não quero conversar com ninguém que me traga aquele mesmo assunto, que fale aquela mesma coisa, eu não quero me contrariar. Eu vejo esses discípulos saindo de Jerusalém, mas diz a Bíblia que Jesus já está com eles no caminho, ou seja, já era o terceiro dia, Cristo já havia ressuscitado, e eles conversando, frustrados, Jesus diz o seguinte: o que é que vocês estão conversando entre si? Parece que estão discutindo, estão tristes. O que vocês estão dizendo?
E eles olham para Cristo e dizem assim: você é o único peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela estão acontecendo? Aí eles dizem o seguinte, preste atenção: mataram, e Jesus pergunta quais coisas, né? Eles dizem assim: mataram aquele que nós achávamos que era o Cristo. Espera aí, quando você estava com Jesus, você disse o quê? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora Cristo morreu, foi assassinado pelos homens, mas garantiu que ressuscitaria. Mas o fato de você não estar vendo ele fez com que vocês deixassem até de crer que ele era realmente o Cristo. Eles disseram: mataram aquele que nós achávamos que era o Cristo. Por que a dúvida entrou no coração deles, gente? Porque eles não deram ouvidos ao que Jesus falou, porque eles não deram ouvido ao que Jesus ensinou. Aí Jesus com eles sem conhecer que era Cristo, Jesus disse o quê? Mas vocês são tardios em entender. Não era necessário que o Cristo fosse entregue nas mãos dos anciãos. Aí Jesus começa a explicar, desde Moisés, passando pelos profetas, passando a lei, e vai mostrando para eles. E disse: não era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ressurgisse. Eles disseram: nós ouvimos um boato, que algumas mulheres que servem conosco foram até o sepulcro que não viram nada. Já era para eles estarem o quê? Acreditando no que Cristo havia dito, havia falado. Mas a circunstância cega. As circunstâncias faz a pessoa perder o juízo. A Bíblia ensina que a opressão faz enlouquecer até o sábio. Então é preciso vigilância constante. E eles foram, e Jesus foi caminhando com eles. Quando eles chegam em Emaús, eles entram à esquerda e Jesus caminha como se fosse para frente, uma aldeia adiante. Eles disseram: Senhor, fica conosco, já está tarde, entre conosco nesta aldeia. E eles entraram, Jesus entrou. Quando sentaram à mesa, que Cristo pega o pão e vai dar graças, quando ele parte o pão, eles percebem que era quem? Jesus. Aí eles falam: mas Senhor, mestre. E Jesus o que? Simplesmente desaparece. O que aconteceu? A falta de visão fez com que eles perdessem um tempo, e eles não aproveitaram a presença de Jesus. Foram dos primeiros que viram Cristo, gente. Foram dos primeiros que viram Cristo ressurreto. E foi caminhando, foram indo. Mas aí eles diziam o que lá dentro? Puxa, era ele. Depois que Jesus sumiu, né? Era ele. O outro falou: mas não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava da palavra? Às vezes Deus fala conosco, o coração arde, o coração queima, mas a pessoa continua no caminho contrário, continua perdendo tempo, continua andando para onde o Senhor disse que não deveria ir. Queima o coração, vem a alma, pega fogo. A pessoa diz: meu Deus do céu, o que eu precisava saber, entender. Se é isso que eu preciso saber, se eu entendi, que eu tenho naquele mesmo instante o quê? Tomar o caminho contrário, voltar para onde? Para onde Cristo disse que eu deveria estar. Mas não, eles ouviram tudo aquilo, o coração queimou, ardeu o coração, mas eles continuavam indo para Emaús. Infelizmente, muitos ainda vão se perder no caminho. E é com tristeza que eu digo isso. Porque qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer coisa que surge, está desviando as pessoas. Qualquer situação está desviando, está fazendo as pessoas perderem a visão, está fazendo as pessoas se tornarem incrédulas. Pessoas que eram convictas de que Jesus era o Cristo, pessoas que estavam certas de que ele era o próprio Filho de Deus, quando viram o que aconteceu, disseram: mataram aquele que nós pensávamos que fosse o Cristo. Ou seja, ele morreu, então não deve ser o Cristo. Como é que ele vai nos libertar se ele está morto? Eles não prestaram atenção em nada que Jesus disse, não prestaram atenção em nada que Cristo havia falado. Irmãos, muitas coisas estão acontecendo conosco hoje, nos levando para caminhos distantes, porque nós não temos prestado muita atenção no que o Senhor tem dito.
nós não temos estado atentos às coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, estamos perdendo o melhor de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês, a princípio, um versículo muito conhecido de Isaías, que é no primeiro capítulo, o versículo 19. Só de falar o versículo, alguns já sabem o que está escrito. Para você que não sabe ainda, abra sua Bíblia por gentileza. O profeta é Isaías, o capítulo é o primeiro e o versículo é 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ele diz: se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. A sua Bíblia diz o bem ou o melhor? Sua Bíblia diz o melhor desta terra? Ok, o bem, o melhor. O que Deus tem preparado, irmãos, para aqueles que nele creem e esperam? O melhor. O que tem de melhor nessa terra, Deus tem preparado para mim e para você. Mas entenda uma coisa: duas coisas são precisas e necessárias: querer e ouvir. Quem não quer, não sabe dar ouvidos. Quem não quer, não ouve. Tá? Como por exemplo, eu tenho aqui, está aqui o obreiro João. Aí ele tem algo muito importante para me ensinar, e que vai somar na minha caminhada. Só que quem sabe naquele momento eu não quero. E se eu não quero aprender, ele pode morrer de falar. Eu vou ouvir? Eu vou dar ouvidos? Vai entrar aqui, meu irmão, e sair aqui, ó. E não vai me acrescentar coisa nenhuma. Então, para eu conseguir ouvir o que Deus está a dizer, eu tenho que querer o que Deus tem para mim. E sabe o que muitas vezes nós não estamos querendo? O melhor. Aí alguns começam a pensar: não, pastor, eu quero o melhor. Mas aí está o problema, porque o querer não pode ficar em palavras. Porque quem é a pessoa que não quer Deus? Quem é a pessoa que não quer o melhor? Quem é a pessoa que não quer receber o melhor? Mas essa promessa aqui, registrada, está relacionada ao que, gente? É uma escolha seguida de uma decisão. É uma escolha que vem seguida de uma decisão. É escolher e pronto. Eu decidi. E quando você decide algo, o que você quer, irmãos, é o que vai conduzir o seu caminho. Eu vou estar dentro daquilo que eu decidi. É uma escolha, né, que está relacionada a uma decisão. Aí, eu e você precisamos ter em mente que o quê? Que a decisão, ela é sempre o resultado final da escolha que nós fizemos. Fez uma escolha? Sim, o resultado final é esse. Independente do que aconteça, não muda. Independente do que aconteça, não perca a visão. Ah, por que vocês estão indo para Emaús? Ah, sabe, mataram Jesus. Vocês não ouviram nada do que ele disse? Vocês não ouviram nada do que ele falou? Vocês não aprenderam nada do que ele ensinou? Aonde vocês deveriam ficar, não é Jerusalém? Até que fossem revestidos de poder. O que é que vocês estão fazendo aqui? Ah, porque eu estou triste, porque eu estou decepcionado. Irmãos, é a mesma coisa de falar para Deus: eu não quero o melhor que o Senhor tem para mim. É a mesma coisa de dizer ao Senhor: eu não quero. Porque às vezes você diz com os lábios que quer, mas a atitude que nós temos não demonstra isso. A atitude que temos não está demonstrando isso. Falamos com lábios que queremos, mas a nossa atitude demonstra que não é verdade o que os nossos lábios estão dizendo. Ah, meu Deus, eu quero ser tanto esse homem de Deus. Mas o que você tem feito para ser esse homem de Deus? Ah, eu quero ser tanto essa mulher de Deus segundo o coração do Senhor. Mas o que a senhora tem feito para ser essa mulher segundo o coração do Senhor? Porque são as nossas obras que vão, irmãos, determinar. Entenda uma coisa. Quem precisa ser convencido de que nós queremos não é o homem.
Convencer o pastor é fácil, porque o pastor te vê no culto, e às vezes ora ao Senhor Deus dizendo o quê? Senhor, essa pessoa está todo dia no culto aí, essa pessoa está todos os domingos na igreja, essa pessoa ora, eu vejo essa pessoa ora, ela chora, essa pessoa clama, Deus, essa pessoa está aí. O pastor já está o quê? Convencido de que a pessoa realmente quer. Mas a questão é, o que Deus vê quando olha para essa pessoa? O que Deus vê quando olha? Porque Deus vê mais que um homem. Deus não olha como homem, Deus não vê como homem, Deus não abençoa a aparência, Deus não abençoa, irmãos, o que a pessoa, sabe, Deus não unge a aparência, Deus não unge o que a pessoa foi. Eu posso olhar e dizer, meu Deus, mas essa pessoa está sempre na igreja, está orando, está buscando, é consagração, a pessoa está dentro, é oração, a pessoa está dentro, é marca, é vigília, está lá ela, é uma oração da madrugada, está lá a pessoa. Deus, essa pessoa tem que ser abençoada. Mas isso é o que o homem viu, porque convencer o homem é fácil. Só que não é Deus que, não é o homem que tem que ser convencido, e sim Deus. Por isso Deus está falando diretamente com você, diretamente comigo. Se quiser e ouvir, eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor. Coloca uma coisa no seu coração, que se fosse para que eu e você tivéssemos o pior, Deus tinha nos deixado de onde nós estávamos. Porque lá já estávamos tendo o pior, preso no pecado, no lamaçal do pecado, na vida torta, na vida suja, na vida dissoluta, sem nada, desprovido da proteção de Deus, desprovido da sua glória, desprovido, irmão, sabe, da sua bênção. Se fosse para sermos envergonhados ou destruídos, Deus nos deixaria lá onde nós estávamos. Agora Deus tem todo o trabalho de te tirar de lá, Deus tem todo o trabalho de te levantar, e alguns Ele levantou de um leito hospitalar, de uma cama de hospital, tirou, irmãos, da beira da morte, laços de morte, de perseguição, de ameaça de morte. O Senhor vai lá e tira a pessoa de tudo isso, e traz para o reino dele. Para quê? Para que a pessoa seja envergonhada? Para que a pessoa tenha o pior? Para que a pessoa não vença? Para que a pessoa seja humilhada? Se fosse para isso, Deus não deixaria lá mesmo, irmãos. Se fosse para ser assim, era só deixar onde nós estávamos. Já estávamos sendo humilhados, já estávamos sendo pisados, já éramos, irmãos, tapete de Satanás. Mas quando Deus nos traz, a intenção de Deus é que recebamos o melhor. A intenção de Deus é que alcancemos o que Ele tem de melhor. Só que o problema é, Deus quer em nós o que temos feito para demonstrar a Deus que queremos. As nossas atitudes demonstram o que para Deus? As nossas ações. Sempre há uma dificuldade, sempre há uma desculpa. Eu lembro-me, eu comentei com vocês, estava até explicando, que Deus não te dará nada que você não esteja realmente interessado em receber. Se você não tiver interesse de receber, Deus não vai te dar. Eu havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador, não era batizado nas águas ainda não, mas já estava vivendo uma vida com Deus, e eu queria ser batizado no Espírito Santo. E eu conversei até com o pastor falou, você é batizado nas águas? Eu disse, não. Ele falou assim, então não tem como, porque Jesus foi batizado no Espírito Santo só depois que ele saiu das águas. Eu falei, é? E depois fiquei pensando, mas será que existe essa ordem? Que eu só posso ser batizado no Espírito Santo depois que eu sair das águas? E aí fui ouvindo algumas mensagens, algumas pessoas falando, e vi que não havia problema, desde que eu tivesse uma vida com Deus, o Espírito do Senhor sim me visitaria. Então eu comecei a buscar nos cultos, irmãos, culto domingo de adoração, vigília não faltava uma, e eu estava ali, Senhor, eu quero, e o pastor orava, batiza com o Espírito Santo, daqui a pouco tinha um batizado, aí outro recebia, e eu dizia, meu Deus, eu quero, e tal, e nada, e era culto, e era vigília, e nada de receber o batismo. Teve um domingo, foi o domingo do Espírito Santo, e o pastor orando para o pessoal receber o batismo no Espírito Santo.
E eu falei, hoje é o meu dia, e fui. E, irmãos, o culto e tal, e pessoa, e orou, e passou um tempo orando. Quantas pessoas foram batizadas? Um tanto. E eu não. Terminou o culto, peguei a minha Bíblia e fui para casa. Eu dobrei o joelho na beira da minha cama, fechei a porta. Deus, eu não levanto daqui enquanto eu não for batizado no Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto eu não for batizado no Espírito Santo. E comecei a clamar no pé da cama, gente, ajoelhado. Sabe onde eu fui batizado com o Espírito Santo? Dentro do meu quarto, sozinho. Porque a glória de Deus me encontrou lá, diferente do que eu pensava e do que eu imaginava. Lá dentro Deus me visitou. Mas antes de me dar o que eu queria, Deus ficou observando se eu estava interessado mesmo em receber. A mesma coisa foi a oração. Eu ouvia o meu pastor orando, gente, quantas palavras. Eu pensava, meu Deus, de onde lhe vem tudo isso? E de onde vem essa oração e tal? E eu não sabia. Mas eu queria orar. Deus, eu quero orar. Minha oração era 1 minuto. Eu ajoelhava ali, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Daqui a pouco não tinha mais nada. Um dia eu falei, eu vou passar mais tempo na presença de Deus. Eu vou orar. E sabe qual era a minha oração? Glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória. Tá vendo? Nem você está suportando isso mais. Nem você está aguentando mais isso. Mas eu estava assim diante de Deus, glória, 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 aleluia, aleluia. Eu imagino, meu irmão, que Deus deu uma olhadinha assim e falou: esse cara quer orar. Eu acho que ele quer falar comigo. E começou a me dar algumas palavras. E eu comecei a descobrir que tudo que o meu pastor dizia estava o quê, irmãos? Envolvido nas histórias bíblicas que liam, nas passagens bíblicas. E eu comecei a me colocar ali dentro. Daqui a pouco, irmãos, hoje, graças a Deus, se necessário for, Deus dá graça de orarmos por horas, gente. Horas. Por horas. Por quê, irmãos? Um dia eu falei, eu quero. E fui para a oração. Então é o que nós fazemos. Eu louvo a Deus porque teve misericórdia e nos deu, irmãos. Se você quer algo de verdade, você busca. Se você quer algo, você reúne as suas energias, se liga naquilo e vai atrás do que é o seu objetivo. É igual a pessoa falar, pastor, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Quem tem tempo? Ô fulano, faz, você pode fazer isso? Não tenho tempo não. Ô Beltrano, faz isso? Não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Mas se a pessoa quiser algo do interesse dela, que ela quer realmente, ela arruma ou não arruma um tempo? Arruma ou não arruma? Ela faz ou não faz um tempo? O dia de 24 passa para 28. Eu não sei onde ele arrumou aquelas 4 horas ali, mas ele encontra. Quando nós queremos, nós fazemos. Então é incrível falar, Deus, eu quero, mas estou esperando aí, de repente cai do céu. Não cai. Só tem uma coisa que caiu do céu e não foi boa. Só uma coisa que caiu do céu e não foi boa. Então não espera cair do céu. O Senhor está dizendo, se você quiser, aí você vai saber ouvir. Agora, se eu não parar para ouvir, sinal que eu não quero. E como é que a pessoa pode dizer, mas pastor, eu estou aqui ouvindo? Pois é, mas em uma mensagem, uma palavra e um culto como esse, já parou para perceber? Eu fico observando, porque eu converso com as pessoas conversam comigo. A pessoa termina um culto às vezes, vem falar algumas coisas, eu fico vendo, eu fico pensando, Deus, será que essa pessoa não estava nesse culto? Será que esta pessoa não estava neste culto? Às vezes eu prego tudo novamente que foi falado no culto, eu falo tudo de novo, com bastante paciência, porque Deus me chamou para isso. Eu falo de novo, não tem preguiça não, vou falar de novo. Quando eu fazia isso em Cuiabá, os pastores diziam, você fez outro culto?
Eles olhavam e diziam: você fez outro culto? Fiz outro culto. Mas glória a Deus, a pessoa entendeu. Ela saiu daqui esclarecida. Saiu daqui, sabe, entendendo realmente. Mas aí você percebe que às vezes a pessoa ela só ouve aquilo que ela quer ouvir. Aquilo que ela não quer ouvir, ela acaba descartando, é automático. É automático. E principalmente se aquilo que é dito mexe numa ferida, irmãos. Se aquilo que é dito mexe numa ferida, se toca ali o calcanhar da pessoa, pronto. Não, isso não é de Deus, isso é do homem, isso eu descarto. Só estou colhendo o que é bom. É só você observar duas histórias de quem quer, quem não quer. Uma coisa eu vou lhe falar, irmãos: não existe dizer que queremos e aonde queremos servir Deus não existir renúncia. Sem renúncia ninguém serve a Deus. Sem renúncia não existe querer verdadeiro. Sem renúncia não existe querer. O querer verdadeiro vem com uma renúncia. Eu vou te mostrar, por exemplo, vou te falar aqui o caso do Zaqueu, de Lucas 19. A Bíblia diz que este homem publicano, por que publicano? Ele era considerado pelo seu povo como inimigo, porque apesar de ser judeu, ele trabalhava para Roma, ele era um cobrador de impostos, e era aquele cobrador que lucrava ainda mais. Então, além do fardo pesado de Roma, havia também o bolso do Zaqueu e dos demais cobradores de impostos que precisava encher. Então eles lucravam com a falência, eles lucravam com a necessidade e com o farrapo que o povo estava fadado a viver. Vou melhorar isso, você me perdoa a expressão. Ele lucrava com a desgraça do povo. Essa é a realidade. Um dia a Bíblia diz que Zaqueu, ele quis ver quem era Jesus. Ele quis conhecer Jesus. Quando soube que Jesus ia passar, ele subiu uma figueira brava, estava lá em cima. Jesus chegou debaixo daquela figueira e falou o quê? Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar em sua casa. O Zaqueu desceu, irmãos, os homens reclamavam: como ele vai entrar na casa de um pecador, logo na casa do Zaqueu, logo na casa dele? Meu irmão, minha irmã, haverão muitas surpresas no momento em que Cristo, irmãos, buscar a sua igreja. Às vezes tem aquela pessoa que você imagina: esse está no céu, pastor, esse está lá no lugarzinho reservado, e não vai estar. Tem aquele que às vezes você imagina: aquele pastor, não sei não, acho que não salvou não, aquele deve ter ido para o inferno, e não, foi para o céu. Porque na cabeça daquele povo, Zaqueu estava fadado aos que, irmãos? Ao inferno, sem salvação, sem direito a coisa nenhuma, sem direito a nada. Como que Jesus entra na casa de um pecador? Estavam reclamando, mas Zaqueu recebe Jesus com alegria. Aí capítulo 18, esse verso 8, olha o que o Zaqueu falou para Jesus. Capítulo 18, versículo 8. Zaqueu disse: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Presta atenção. O Zaqueu sempre trabalhou em prol do próprio ventre. O seu objetivo era sempre o quê? Lucrar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Lá atrás está me ouvindo bem? Compreendendo? O objetivo de Zaqueu sempre foi o quê? Lucrar e enriquecer. Mas quando ele quis ver Jesus, a primeira coisa que ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Foi a metade. E a outra metade: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Ele tinha defraudado alguém? Sim ou não? Sim. Então, para Zaqueu, o que ele falou a Cristo simbolizava o que, irmãos?
pobreza e o que? Falência. Mas ele queria conhecer quem? Jesus. Então foi necessário renúncia. É necessário renunciar o que às vezes é prazeroso, mas é ilícito. É necessário renunciar o que é lucrativo, mas não é agradável a Deus. É necessário renunciar a certos tipos de amizades que te levam para distante do Senhor. Pastor, eu vou virar as costas para a pessoa? Não, a pessoa não precisa da minha companhia, ela precisa da minha oração. Da minha oração. Eu não vou para onde essa pessoa vai. Eu vou em tal lugar. Não vou. Por quê? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Tudo bem que não tenha problema, mas eu estou fugindo também dos embaraços. A minha preocupação não é o pecado só, porque o pecado, quando você recebe Cristo, você vence, mas tem os embaraços. Eu tenho que fugir da aparência do mal, eu tenho que deixar o pecado, eu tenho que deixar o embaraço também. Tem lugar que se eu for visto, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar embaraçado ali, então eu não vou. Renúncia. Mas nós dizemos que queremos Cristo, e eu acredito que as pessoas querem Cristo, só que elas querem Cristo e querem também outras coisas. Zaqueu renunciou aquilo pelo qual, de uma forma ilícita, sim, mas ele trabalhou toda a vida para ter o luxo que tinha, a riqueza que tinha, e chegou à conclusão que tudo que ele tinha não valia nada porque ele não tinha Deus, e falou: quero conhecer Jesus. Meu irmão, ninguém vai conseguir servir a Deus sem renúncia. Às vezes o que precisamos renunciar é o nosso ego, é o nosso orgulho, nossa forma, orgulhosa de ser. Porque o que tem de gente orgulhosa, gente, o que tem de pessoas que estão perdendo, o melhor de Deus para o orgulho. Pessoas que às vezes até nos ensinam, até te ensinam, não, tem que ter a submissão, tem que ser fiel e tal. Qualquer coisinha que acontece com ele, pronto, tá de biquinho, nervosinho, decepcionado. Puxa, o que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo conosco? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que foi para isso que o Senhor nos elegeu? Para perdermos, irmãos, a visão no primeiro sinal de problema? Zaqueu falou: não abro mão de tudo, mas eu quero Jesus. E sabe o que Cristo falou para ele no versículo 9? Olha aí, o versículo 9 diz aqui, e Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de... Com a renúncia dele e o ato, o que ele demonstrou para ficar claro que ele queria realmente Jesus, com a sua atitude, Jesus disse o que para o Zaqueu? Veio a essa casa o que? Salvação. Por que nós falamos que queremos Deus e não vem salvação para nós? E quando eu falo salvação, não quero que você olhe naquela visão futurista só, que é a salvação do último dia, o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, ou que Jesus voltar para cada um de nós. Não é salvação do último dia apenas, tem a salvação de toda e qualquer situação que te oferece perigo. Hora ou outra precisamos ser socorridos, hora ou outra precisamos ser salvos. O inimigo está sempre ao derredor, bramando como leão, tentando armar ciladas e armadilhas, querendo nos destruir, nos prejudicar. Hora ou outra precisamos. E por que a salvação não vem? Por que Cristo não entra? Por que na minha casa parece que Cristo não visita? Por que no meu lar parece que Ele não vai? Por que ali o Senhor não entra? O que está acontecendo? É porque nós queremos Deus, mas também não queremos renunciar às demais coisas que nos afastam do Senhor Deus. Não podemos, meu irmão. Deus não divide reino, Deus não divide glória. O Zaqueu renunciou e a salvação entrou na sua casa. Eu posso lhe contar aqui a história do jovem rico, que chegou até Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: por que você me chama bom? Não há outro que seja bom senão um, que é Deus. Aí Jesus fala para ele assim: você conhece os mandamentos?
Ele diz: quais mandamentos? O Senhor Jesus diz: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ele falou: Senhor, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. A Bíblia é clara quando Jesus, está escrito assim: e Cristo o amou, olhou para ele e falou assim: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e você vai encontrar um lugar no reino dos céus. O que aquele jovem fez, gente? Foi embora o quê? Triste. Sabe por que ele foi embora triste? Não é porque ele ia perder as suas riquezas, não. Quem sabe nem seria necessário ele fazer aquilo. Eu vejo Deus provando o coração de Abraão, pedindo Isaac, mas Abraão não precisou sacrificar realmente o Isaac, não da forma natural, mas tinha sacrificado em seu coração, porque ele estava pronto para fazê-lo. E Deus observou o coração de Abraão e disse: basta, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque eu sei que tu me amas. Quem sabe era só uma prova. Se pelo menos no seu coração ele sacrificasse o seu amor à riqueza, irmãos, ele teria alcançado o que estava buscando. De todos os mandamentos ele esqueceu do primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele queria ir para o céu, mas não queria renunciar, irmãos, e dar a Deus o local que era devido. Deus não tem nada contra a sua prosperidade, mas você não deve servir o dinheiro deve servir a você. Você não deve ser escravo do dinheiro e da prosperidade. Estas coisas foram criadas por Deus e dadas por Deus a você, para que estas coisas te sirvam e que você não seja escravo delas. E é o que está muitas vezes, o que, irmãos? Prendendo as pessoas. Aquele jovem foi embora triste. Quantos vêm ao culto, irmão, vem, ora, Deus até fala com ele, o coração queima, como dos discípulos no caminho de Emaús. O coração queima, a alma queima, acende a chama, mas vai embora triste do mesmo jeito, porque ele vai pensando: eu vou ter que renunciar aquilo, eu vou ter que abrir mão do meu orgulho, eu vou ter que abrir mão do meu jeito de ser, eu vou ter que abrir mão disso e daquilo outro. Pois é, se nós não fizermos isso, nós não estamos realmente querendo o que Deus está nos oferecendo. E mais uma vez torno a dizer: sabe o que estamos dispensando? Nada menos que o melhor desta terra, nada menos. Aí alguns chegam a dizer: pastor, é porque eu tenho as minhas necessidades, o senhor sabe, eu tenho necessidade. Necessidade? Necessidade? Deus sabe que você tem necessidade? Sim ou não? E o que ele fala a respeito da sua necessidade? Filipenses 4,19, ele vai o quê? Suprir. Quem é que supre? Se ele sabe que você tem necessidade, ele supre. Se ele sabe que você tem necessidade, ele vai lhe abençoar. Mas muitas vezes esquecemos que vem do Senhor esse suprimento. Olha o que está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Deus tem riquezas? Sim. Poucas ou muitas? Ele é o dono do ouro e da prata? Ele pode todas as coisas? E nós podemos nele que nos fortalece. Então ele, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ou seja, não vai ser de qualquer maneira, não, vai ser algo que? Glorioso. Só que existe um caminho: por Cristo Jesus. Se eu abandono o caminho que é Cristo, eu perco, irmãos, o suprimento. Às vezes estamos até na igreja, mas estamos lutando pelas nossas necessidades. Quantos estão hoje na presença do Senhor apenas para conseguir prosperar? Quantos estão na presença do Senhor hoje apenas para conseguir restaurar algo, para alcançar uma bênção ou um milagre? Isso tudo é o que? Mas essa necessidade, quem é que supre? Deus. Então o caminho é buscar a quem? Deus. O caminho é buscar o reino de Deus. O caminho é fazer a vontade de Deus. O caminho é dizer a Deus: Deus, eu quero parar para ouvir, dar ouvido à sua voz, fazer o que lhe é agradável. Mas estamos desprezando, meu irmão, porque se nós realmente quisermos, nós faremos.
Um dia Davi determinou algo no coração. Deus nunca pediu isso a ele. Aliás, Deus nunca pediu isso a homem nenhum. Mas Davi colocou no seu coração que ele ia fazer uma casa para Deus. Vou fazer uma casa para Deus. Eu tenho uma casa boa, eu estou num palácio bacana, tudo arrumadinho, tem bolo, tem um monte de coisa. E a presença do meu Deus está onde? Numa tenda. Desde os tempos de Moisés, que era a tenda da congregação. Numa tenda, não, eu vou fazer uma casa, O tabernáculo era Deus que havia estabelecido. A forma com que seria levantado o tabernáculo era Deus que tinha determinado. Eu vou fazer uma casa. Chegou assim, irmãos, até perguntou, o profeta Natan chegou a ele, e ele falou, eu quero construir uma casa. O profeta, sem consultar a Deus, falou assim, olha Davi, faz tudo que tiver no teu coração, porque Deus vai ser contigo. Não era bem assim, mas o profeta falou. E o Davi, eu vou construir. Naquele desejo, irmãos, de fazer, o Davi determinou e mostrou como é que age quem quer realmente fazer algo. Como é que age? Salmo 132. Livro dos Salmos, capítulo 132. Como é que age quem realmente quer fazer algo? Quem realmente quer, Senhor, eu quero. Ele age como? Ali, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, e como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, o que? Olha só, 3. Certamente que não entrarei na tenda que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de... Ele queria ou não queria? O que ele falou? Eu não vou dar sono para os meus olhos, eu não vou sossegar, eu não vou parar, eu não vou deixar, eu não vou dar descanso para as minhas pálpebras, eu não vou subir na cama que eu durmo, eu não vou entrar na minha casa, enquanto eu não fizer o quê? Uma casa para o meu Deus, enquanto eu não construir um lugar para o poderoso de Jacó. Natan se impressiona, Davi, tudo que tiver na sua mão para fazer, faz, Deus vai ser contigo. Daqui a pouco Deus fala para o Natan, não, Davi não vai me construir casa. Não, Davi tem sangue nas mãos, mas o filho dele, Salomão, pode fazer. Deus não queria casa nenhuma, mas permitiu a construção. Por quê, irmãos? Porque Davi determinou no seu coração que faria isso para Deus. Deus não queria, porque Deus sabia o que iria se tornar. Porque se você observar, o templo tornou-se um lugar mais adorado do que o próprio Deus. Por que o templo foi destruído? Alguém pode pensar, gente, um Deus tão grande, tão forte, o pessoal entrou e destruiu o templo. Sim, eles entravam no templo, roubavam o que era do Senhor, tiravam de dentro do templo, do santuário, dos tesouros do Senhor, tiravam. Os homens iam. E por fim Deus permitiu que o templo fosse destruído, sabe por quê? Porque o templo estava sendo adorado mais que o próprio Deus. E até hoje não foi reconstruído. Há projetos. Mas se vier a ser reconstruído como vai ser, a Bíblia diz que vai ser reconstruído, é para quê, irmãos? Para o reinado do anticristo. Quem vai reinar lá a princípio? O anticristo. Quando você disser, estão reconstruindo o templo de Salomão, o verdadeiro, tá? O verdadeiro. Estão reconstruindo o templo de Salomão em Jerusalém. Você pode ficar atento, porque chegou o tempo do quê? O anticristo. É o reinado do anticristo. E Jesus já está o quê? Às portas. As portas para buscar a tua igreja. Por que o Senhor permitiu que o templo fosse destruído? Porque o templo não deveria ser adorado. Quem deve ser adorado é quem santifica o templo. Mas eu te contei tudo isso por quê? Para te mostrar que a determinação de Davi, ele quis e disse o quê? Eu não vou dar descanso aos meus olhos. O que a Bíblia fala de oração para mim e para você? Temos que orar quanto tempo? 100
E nós sabemos disso, sim ou não? Mas é só acontecer alguma coisa adversa, é só acontecer algum tipo de problema, uma das primeiras coisas que a pessoa diz é o quê? Eu não consigo orar. Não consegue por quê? Eu não estou conseguindo orar. Dobra o joelho aí, Senhor. Vê que eu não sai nada aqui dos meus lábios, mas eu preciso falar com o Senhor. Se eu não conseguir, eu vou ficar aqui de joelho. E eu não saio daqui enquanto eu não conseguir falar com o Senhor. Lembra-te, Espírito Santo, que eu não sei orar como convém, mas que o Senhor intercederia por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor vai lhe conduzir, mas você vai mostrar que está interessado em fazer o que Deus determinou que você fizesse. Mas nós cessamos a oração. Não tenho cabeça para orar, eu não tenho cabeça para falar com Deus, eu não tenho cabeça para isso e para aquilo. Bom, se eu não tenho cabeça para orar, eu não tenho cabeça para cumprir o que Deus está determinando. E se eu não fizer o que Deus está determinando, eu não vou ter o melhor naquela situação. Eu não vou ter. Davi estava dizendo, eu vou fazer e não vou sossegar, enquanto eu não alcançar. O que você quer? O que é que Deus disse para você que é preciso e você está dizendo para Deus, eu quero? Deus, eu quero ser esse homem de Deus segundo o teu coração. Eu quero ser essa mulher de Deus segundo a tua vontade. Quer mesmo? Então, pega todas as tuas forças, talvez as que lhe restam, as que estão lhe sobrando, todas as suas energias, e aplica nisso. Mostre para o Senhor que você está interessado em ser aquilo que a sua palavra diz. Deus vai falar com você e em seguida trará o melhor sobre a sua vida naquela situação. Visita você com salvação, visita você com poder, com renovo, com fortalecimento e te ajuda a vencer. Mas se eu quiser, se nós quisermos, tá? Essa promessa do Senhor vem acompanhada de uma decisão, que eu preciso de uma escolha, que vem acompanhada de uma decisão, e a minha decisão tem que ser única. Independente do que aconteça, eu estou o quê? Firmado naquilo que o Senhor Deus me orientou. Entenderam isso, irmão? Sim ou não? Então não basta dizer que você quer. Tem muita gente dizendo que quer. Tem muita gente dizendo que quer. Muita gente falando que quer. Mas na verdade, irmãos, falam do que a mente pensa, mas não do que o coração deseja. Não do que o coração realmente deseja. Por que Jesus teve sucesso no seu ministério? Eu vou terminar aqui. João capítulo 4. João capítulo 4. Por que Cristo teve, irmãos, sucesso no seu ministério? Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou olhar aqui na Bíblia para não errar o versículo, porque esse aqui não estava programado não, mas eu preciso falar para vocês. A partir do versículo 31. João, Evangelho, capítulo 4, verso 31. Aqui é o momento que Cristo atende uma mulher, irmãos, lá no poço de Jacó, que está em Samaria. A mulher tinha problemas com os relacionamentos. E Jesus, conversando com ela, falando de coisas espirituais, a mulher não entendeu nada. O que Cristo faz? Mulher, chama lá o teu marido. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido não. Ele disse, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tens agora não é o teu marido. Ela olhou e falou, Senhor, vejo que és profeta. Agora Cristo mostrou, irmãos, a nudez. Vejo que és profeta. E Jesus começa ali a ensinar. Essa mulher vai para a cidade para dizer aos homens e às pessoas, encontrei alguém, porventura não é esse o Cristo? Ele falou de coisas da minha vida que ninguém sabia. Ele falou de coisas a meu respeito que ninguém conhecia. Enquanto ela vai para chamar os homens, os discípulos que tinham saído para comprar comida, eles voltam. Eles voltam, vê aquela conversa, observa, a mulher sai, eles ficam com Jesus. Jesus havia dito antes que estava com fome. Aí eles dizem, Senhor, aqui está a comida, come. Verso 31, dá uma olhada aí. E entrando os discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, que é mestre, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não. Eu digo aqui o seguinte, seria um ensinamento maravilhoso, irmãos, e uma coisa linda,
se ele não estivesse falando com os discípulos, com quem caminhava com ele, com quem ouvia ele dia e noite, com quem estava sempre com ele, mas não conheciam essa comida. Tanto que, 33, então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me... São duas coisas diferentes. Uma, fazer a vontade daquele que me... E outra coisa é fazer o que é sua? O fato da pessoa estar fazendo alguma coisa pela obra não quer dizer que ela esteja fazendo a vontade do Pai que a enviou. Não se engane. Não se engane. Eu quero fazer algo, pastor. Não tem alguma coisa na igreja para eu fazer? Não. Você não pode arrumar alguma coisa? O que precisar, pastor? Vem, eu limpo o banheiro, eu lavo, eu faço, olha, eu ajudo, arrumo as coisas. Se precisar subir escada, eu subo, trocar telha e tal, arrumar forro e arrumar fio. Olha, o que precisar, eu faço aí. Está fazendo pela obra? Sim ou não? Sim ou não? Mas não quer dizer que ele esteja fazendo a vontade de Deus. Porque o fato da pessoa estar servindo no templo em alguma coisa não quer dizer que ele esteja alimentando-se da verdadeiro alimento, que é o quê? Fazer a vontade do Pai que o enviou. Porque muitos às vezes até fazem, mas para quê, irmãos? Para compensar o mal que tem feito do lado de fora. É que eu tenho andado tão distante aí, pastor, sabe? E fica aquela cobrança no meu coração. Então eu queria fazer alguma coisa. Se eu arrumar um rodo e uma vassoura, vem aí limpar o chão aí. Tem um quintal para carpir, eu vou carpir, na casa do Senhor eu faço. Pela obra eu faço tudo. Pois é, mas só não obedece quando Deus fala com ele no particular. Só não obedece quando Deus fala com ele no oculto. Para mim, a pessoa chegou aqui, está mexendo, está fazendo, e está correndo, e está fazendo alguma coisa, eu vou entender o quê? Que a pessoa quer. A questão é, Deus quando olha e não vê como o homem vê, é Ele que vai dizer se quer ou não quer realmente. Daí o porquê que muitas coisas você está vendo hoje. Pessoas que você diz, era bênção na presença. Pastor, olha, fulano fazia tudo na igreja. Pois é, e hoje não faz nada. Mas por que fazia tudo? Porque fazia o quê, irmãos? O que parecia que deveria ser feito, associando obra como sendo a única vontade de Deus e esquecendo das demais coisas. Fazer estas coisas sem omitir as outras, sem omitir as demais. Quando eu digo quero, irmãos, não é, sabe, eu pegar alguma coisa para fazer aqui dentro, ou pela igreja. Alguém fala assim, pastor, eu estou organizando um grupo de visita, quero fazer visita e tal, vou nas casas, vou orar pelas pessoas. É bonito isso, sim ou não? É obra de Deus ou não é obra de Deus? É. Mas vem cá, você vai orar por alguém, você vai entrar no território do inimigo, você vai tentar libertar a pessoa, você vai tentar ajudar a família dela. Como é que você está para isso? Eu não estou assim tão bem, não. Mas e essas questões? Pastor, eu gosto tanto de fazer que quando eu faço eu até esqueço dessas coisas. Aí depois o trabalho é para o pastor. Sim, porque o grupo se desfaz. Entra, irmãos, intriga, entra fofoca, entra briga, discussão, diz que me diz que, aí um passa mal, outro fica ruim, um fica assim, outro fica assado. Eu tinha um grupo, eu cheguei na igreja e encontrei, na cidade, não vou falar o nome da cidade não, só para, senão fica ruim, mas tinha um grupo que chamava-se Feira do Campo. Cheguei, já estava na igreja. Pastor, somos as ceifeiras, nós somos o grupo de visita da igreja e tal. Irmão, com pouco tempo que eu vi ele, mas era uma fofoca. E eu falava, gente, que grupo é esse? Mas já está aí, vai trabalhando, né? Vamos deixar trabalhar, vamos deixar. Daqui a pouco um está doente, outro está caindo enfermo, outro está acamado e tal, e liga de madrugada, pastor, quem que é? A ceifeira fulana. Quem que é outra? A ceifeira fulana. Então a ceifeira foi ceifada, né? Foi ceifada. Depois foi indo, eu falei, quer saber? Acaba com esse negócio. Vamos procurar vocês estabelecer a vida com Deus. Não, nós estamos bem com Deus. Por quê? Porque o pastor fulano falou que estamos bem.
Às vezes a pessoa coloca o homem acima da verdade, que é a palavra. Coloca o homem acima da verdade, que são os ensinos de Cristo. Porque pastor fulano falou, mas o que a Bíblia diz? Irmão, se um dia eu chegar a dizer algo a você, ou se eu chegar a dizer algo a você que distorce o que está escrito, não me dê crédito. Eu fiquei doido, eu fiquei maluco, eu estou biruta, chama a polícia, manda me prender. Isso, chama o pessoal lá, aqui é o CAPS também? É o CAPS, chama o pessoal do CAPS, prende, está doido. Ou não é CAPS? Cuiabá antigamente era Adalto Botelho. O CAPS é em Rondonópolis. Rondonópolis é o CAPS, né? Rondonópolis. Aqui é o quê? É CAPS também? É? Então, chama esse pessoal, põe camisa de força nele. Irmão, não me dá crédito, não me ouça. Se eu estiver falando fora do que está escrito, se eu estiver falando fora, e olha só, você precisa ter discernimento, porque um versículo isolado às vezes vira doutrina nas mãos de enganadores. Um versículo isolado às vezes vira, irmão, sabe, motivo para a pessoa fazer um tanto de coisa. Às vezes colocamos o homem acima do que está escrito, e não há, irmãos, homem na terra ou anjo no céu, ninguém que seja maior do que a palavra. Nem Deus muda a sua palavra, nem Deus muda o que está escrito, e nós às vezes colocamos o homem acima do que está escrito, e esse é o problema, irmãos. Dizemos até que queremos, mas ouvimos tudo, e tudo que se diz, cuidado, eu quero, então estou firme naquilo que o Senhor Deus me disse, faço aqui, faço, mas não adianta eu fazer algo e por outro lado está ruim, está mal. É como se eu estiver com um problema no casamento, um problema na minha casa, na minha família. Aí eu venho para cá e falo, puxa, tem que cuidar da sua esposa, irmão. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que cuidar e tal, mas na minha casa está tudo o quê? Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Então não pode. Eu preciso apresentar. Eu quero. Vou te contar uma última experiência que eu tive agora, e foi algo que Deus colocou no meu coração, e nós estamos começando. Eu vim nesse propósito aqui de jejum, vamos até a Santa Ceia, todos os dias, às 6 da manhã até as 4, às 6 da manhã até as 4, estamos todos os dias nesse propósito. E eu, graças a Deus, tenho falado com Deus pela manhã, tenho falado com Deus ao meio-dia, na viração do dia, e tal, e sabe, numa comunhão, estou bem, mas eu percebi em minha casa, eu falei com o Regis, falei, olha, está precisando buscar Deus. Falei com a minha esposa, vamos buscar mais? Falei com a minha filha, vamos orar mais? Eu quero que eles façam. O que eu vou fazer? Chamei eles e falei, a partir de agora, toda quinta-feira aqui em casa tem um culto doméstico, só nós. Um dia eu prego e oro, outro dia a mãe prega e ora, outro dia o filho prega e ora, outro dia a filha prega e ora. Mas toda quinta-feira vai ter um culto doméstico aqui em casa, porque eu não quero crescer sozinho. Eu quero que a minha família, o quê? Adianta eu ir eles ficarem? Adianta eu subir eles ficarem? Então eu quero que a minha família, o quê? Beleza, vão orar comigo dentro de casa, vão orar comigo, vamos lá, vamos sentar aqui, olha a palavra aqui, o que você tem hoje? Eu tenho isso e isso, Deus falou comigo, isso e isso. Glória a Deus, vamos orar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque eu quero vê-los caminhando. Eu falei para ele já, não, pai, mãe, não é eterno. Amanhã eles vão caminhar, e precisam o quê? Caminhar na fé, e aprenderam, sabem orar, sabem buscar, pregam, falam, sabe? Mas está bom? Não.
Eu acho que eu não estou bom, preciso melhorar muito, 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 crescer, orar, buscar mais e mais. Mas não adianta eu subir e buscar mais e mais e deixar eles para trás. Eu vou trazer todos eles junto, até onde eu puder. Sabe por quê? Eu quero fazer. Eu quero a minha casa edificada. Isso é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você diz para mim, pastor, eu quero. O que você está fazendo para isso? Já determinou um tempo para a família, para orar junto assim, para fazer alguma coisa assim? Ah, pastor, lá em casa é difícil, é complicado, pastor e tal. Tudo tem um começo, tudo tem um início, tudo tem um princípio, e depende de nós, meu irmão. Se quiser e ouvir, tereis o melhor nessa terra. Digam amém? Fiquem em pé, irmãos. Eu quero o melhor para minha casa. Você quer o melhor para a sua casa? Você quer o melhor para a sua família? Passa a fazer. Passa a fazer o que Deus está determinando. Passa a fazer o que Deus está falando. Passa a escolher o melhor. Não viva para agradar a si mesmo. Viva para agradar a Deus. Viva para fazer o que é perfeito aos olhos do Senhor Deus. Deus tem para nós o melhor, irmãos. Hoje Deus está dando oportunidade a mim e a você de determinarmos no nosso coração: eu quero, Senhor. Qual é a tua escolha? E não adianta você falar para mim que quer. Pode até falar, não tem problema. Eu vou acreditar em você, mas não é a mim que você tem que convencer. Não é a mim que você tem que convencer. É aquele que tem os olhos sobre a sua vida constantemente. Ah, pastor, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Você já ouviu isso? Já ou não já? Não tem muito assim? Deus conhece o meu coração. Deixa eu só lembrar para você aqui, Jeremias. Deixa eu só lembrar isso aqui para você. Jeremias, capítulo 18, 17, versículo 10. Olha só. A pessoa diz assim: Deus conhece o meu coração. Olha o que o Senhor diz: o Senhor, esquadrinho e provo isso para dar a cada um segundo os seus e segundo o fruto das suas. Então Deus não abençoa segundo o que está no seu coração, sim segundo o que sai do seu coração transformado em obras. Porque todos os corações estão cheios de boa intenção. Concorda sim ou não? Você é homem de Deus, o senhor é homem de Deus, a senhora é mulher de Deus. Todos os corações estão cheios de boas intenções. Então o Senhor, Ele olha e sonda o meu coração para ver o que está. Mas quando Ele opera segundo as obras que realizo. E eu realizo as obras do quê? O homem vai fazer o que está no coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Porque se fosse Deus abençoar só pelo que está no nosso coração e não pelo que nós fazemos, irmãos, porque do nosso coração vai proceder nossas ações. Se eu quero, eu vou fazer, porque está no coração. Então eu vou abençoar cada um segundo as suas obras. O que está no coração vai se refletir no seu dia a dia. O que está no coração vai refletir: eu quero a minha casa abençoada, eu vou lutar por essa bênção. Eu quero uma mudança na minha vida, eu vou lutar por essa mudança. Eu quero orar, mas eu vou dobrar o meu joelho e vou ficar aqui até eu conseguir orar. Eu quero buscar mais, eu vou buscar mais. Eu quero, sim, se você quiser, basta me ouvir e Deus tem o melhor para você em nome de Jesus. Amém?